De todas as descobertas feitas pelo gênero Homo ao longo de cerca de 4 milhões de anos de existência, talvez nenhuma seja tão útil, mas mortal, quanto o domínio do fogo. Fogo, esse elemento belo, cintilante, mas aterrorizante, é usado para cozinhar nossa comida, aquecer nossas casas, alimentar nossas máquinas. Usamos em nossa arte, nossas celebrações, para a luz e para a decoração. Mas há dois lados em cada moeda, e o fogo se tornou um elemento básico na arma humana, uma ferramenta de matar. Incêndios, quando descontrolados ou inesperados, podem ser desastrosos, queimando nossas casas e cidades num piscar de olhos. E ainda assim, se não fosse pela descoberta do fogo controlado, não estaríamos onde estamos hoje, do ponto de vista tecnológico. Hoje, vamos analisar como nossos primeiros ancestrais humanos descobriram como controlar e utilizar este mais selvagem dos elementos para seu uso pessoal. É uma história crucial para a humanidade. Caso contrário, as coisas teriam sido muito diferentes. Nós chamamos de descoberta, mas o fogo já havia sido muito descoberto pela vida na Terra, que existia quase 500 milhões de anos antes de nossos ancestrais. Incêndios naturais, na verdade, têm ocorrido na superfície do nosso planeta há mais de 420 milhões de anos. Nossos ancestrais simplesmente aprenderam a controlá-lo. Evidências de carvão e depósitos de rochas silurianas mostraram que a vegetação em terra queimava e ardia quando as condições eram adequadas, e isso tem continuado ao longo do registro fóssil à medida que a atmosfera e a biodiversidade vegetal flutuavam ao longo do tempo profundo. É um pouco um caso de estar no lugar certo, na hora certa, para nossos primeiros ancestrais, que dominavam o fogo. Ao longo da época Pleistocena da era Cenozoica tardia, as pastagens eram abundantes em grande parte do mundo, incluindo as poderosas e extensas savanas da África subsaariana. Incêndios nessas altas e secas gramíneas eram comuns, mas não ocorriam com nenhum grande prejuízo para o meio ambiente. As savanas dependiam de incêndios para permanecerem como savanas. Se não fosse pela queima e regeneração constantes, as regiões poderiam ter se transformado em mato, forçando os animais a se adaptarem ou morrerem. Nossos primeiros ancestrais, macacos, australopitecos e primeiros membros do gênero Homo teriam frequentemente observado esses incêndios mortais rasgando sua paisagem aberta. Uma vez que aprenderam que os incêndios não só matavam, mas também carbonizavam a vegetação e a vida animal em seu rastro, é possível que começaram a segui-lo. À medida que nossos ancestrais seguiam o fogo, eles podem ter coletado os cadáveres e a matéria vegetal queimada pelas chamas, o que teria economizado muita energia que de outra forma seria usada na caça. Além disso, os animais que fugiam do fogo poderiam ter sido encurralados e mortos sem a necessidade de persegui-los. Antílopes, por exemplo, correndo na direção oposta ao perigo percebido, poderiam ter sido interceptados e mortos por membros de uma tropa que cercava e seguia o incêndio. Não foi até 1,5 milhão de anos atrás que nossos ancestrais começaram a interagir diretamente com as chamas. Os cientistas, muitas vezes, só podem especular sobre os eventos exatos que ocorreram aqui. Mas esses homens e mulheres primitivos podem ter notado que algumas substâncias queimavam mais devagar do que outras, jogando-as propositalmente em incêndios para prolongar a duração do fogo, mantendo-o vivo por mais tempo. Provavelmente, vegetação seca e esterco foram usados para afugentar predadores ou grupos rivais de humanos. Esse fogo teria fornecido continuamente calor e luz, além de comida. A fumaça expelida pelo fogo
também teria sido útil para manter afastados insetos irritantes e mordedores, como moscas e mosquitos, o que significa que nossos ancestrais poderiam vagar pelas planícies em relativa paz, desde que ficassem fora do alcance do próprio fogo. Quanto ao momento exato em que os humanos foram capazes de iniciar, especificamente, seu próprio fogo, os cientistas só podem especular. É incrivelmente difícil identificar o primeiro acampamento, antigo ou lareira, mas vários locais no Oriente Médio e na África do Sul podem ter a chave. Especificamente, a Caverna Kesen em Israel e a Caverna Von de Werk, na extensa província do Cabo Norte, na África do Sul. Os locais em Israel são muito mais recentes e mostram o uso repetido do mesmo fogo, bem como evidências de carne cozida. Mas como exatamente esses incêndios se iniciaram? Quando nossos ancestrais perceberam que certos materiais queimavam mais devagar, provavelmente começaram a coletá-los e armazená-los para situações específicas. 2 peças de sílex, esfregadas uma contra a outra, eram usadas para iniciar o fogo. Por volta da descoberta do fogo, o sílex era usado para criar armas e ferramentas. Tantas pessoas estariam em situações em que observavam faíscas voando do sílex, enquanto era atingido por outra peça. Talvez tenham comparado as faíscas à aparência do fogo. Ou talvez um acidente conveniente. Mas, juntando 2 e 2, essas pessoas primitivas conseguiram dominar o poder do fogo para si mesmas. Teria exigido muita tentativa e erro, e é provável que muitas complicações se colocaram no caminho do processo. Mas, antes que demorasse muito, nossos ancestrais estavam especificamente usando material de combustão lenta para alimentar um fogo, mantendo-o aceso durante a noite para fornecer luz, calor e, finalmente, comida cozida. Os impactos subsequentes do controle do fogo são quase infinitos. No início, os humanos se reuniam em locais onde incêndios eram repetidamente acesos. Grupos de todas as partes das terras podem ter se unido para viver em áreas que poderiam ser mantidas quentes e iluminadas para se protegerem contra os terríveis predadores, lobos, ursos e grandes felinos que se escondiam na escuridão da noite. Os meios de manter uma área iluminada por longos períodos de tempo, além do pôr do sol, levaram à mudança nos horários de sono dessas primeiras pessoas. As pessoas se reuniam em torno das fogueiras para socializar, formando amizades e relacionamentos duradouros, comunicando-se oralmente, em um método que teria levado às antigas línguas. Quando os humanos se reuniam em volta do fogo à noite para socializar, sua linguagem permitia que eles compartilhassem histórias de seus ancestrais. Talvez indivíduos significativos fossem discutidos, como caçadores corajosos, artesãos habilidosos ou curandeiros respeitados. Essas primeiras conversas, tornadas possíveis pela presença do fogo, teriam levado ao advento da cultura, talvez até religiões e lendas, quando as histórias foram passadas para as gerações seguintes. A arte também se enquadra nessa categoria. Conforme os humanos aprendiam a iluminar as cavernas onde moravam, eles também conseguiam enxergar bem o suficiente para começar a pintar nas paredes rochosas de seus lares. Isso teria levado às primeiras pinturas em cavernas, um movimento que provavelmente iniciou a arte do desenho como a conhecemos. As reconstruções da vida antiga mostradas nestes vídeos não seriam possíveis se não fosse pela domesticação do fogo todos esses anos atrás. Em áreas que reutilizavam suas fogueiras, assentamentos permanentes podem ter surgido, levando às primeiras comunidades ou vilas. Pessoas teriam se juntado a esses assentamentos de fora, permitindo que eles se expandissem,
levando ao surgimento das primeiras proto-comunidades ao redor do globo. Além disso, os habitantes dessas comunidades teriam expandido seus horizontes alimentares. A comida cozida teria um sabor melhor do que a carne crua, anteriormente consumida por humanos sem acesso ao fogo, e mais experimentação com comida e dieta teria levado a uma variedade diversificada de itens sendo consumidos, levando às primeiras cozinhas regionais do mundo, à medida que comunidades que dominavam o fogo surgiam em diferentes áreas do mundo. Cozinhar alimentos também elimina bactérias potencialmente prejudiciais presentes na carne crua, o que significa que nossos ancestrais poderiam ter tido acesso a uma forma mais saudável e livre de germes de nutrição. Em última análise, isso teria desempenhado um papel importante no prolongamento da expectativa de vida, o que teria servido para aprimorar todos os aspectos do avanço da civilização. O fogo agora também poderia ser usado como uma arma letal. Ao mergulhar flechas e lanças em materiais secos e de combustão lenta, os primeiros caçadores ou guerreiros teriam sido capazes de incendiar suas flechas e lanças, o que teria se mostrado inestimável em caçadas e invasões. Fogos controlados poderiam ser usados para atrair animais para fora de seus abrigos. O fogo também teria sido usado para matar animais maiores, mais rapidamente, e os primeiros assentamentos e fortalezas poderiam ter sido incendiados, causando destruição em níveis anteriormente desconhecidos no mundo natural. O uso do fogo desta maneira teria desempenhado um papel na formação dos primeiros grandes conflitos e guerras, e o fogo é frequentemente usado, mesmo em sua forma mais pura, como uma arma hoje. O advento do nosso controle do fogo teria desempenhado um enorme papel no desenvolvimento dos nossos cérebros. À medida que continuávamos a aprender com o uso do fogo, nossos ancestrais teriam progredido tecnologicamente. A seleção natural teria seguido seu curso, e as comunidades com acesso ao fogo teriam persistido acima daquelas que não tinham. Avançando para onde estamos hoje, é raro encontrar algo feito pelo homem que de alguma forma não tenha sido impactado pelo fogo. É tão comum que é fácil esquecer o quão mortal esse elemento é. Não há dúvida de que alguns de nossos primeiros ancestrais teriam sucumbido aos perigos do fogo, mas é também, em última análise, uma força da qual a humanidade não poderia ter prescindido em sua progressão para a civilização.